A doutrina vai falar que esses acordos de acionistas podem ser de algumas modalidades. Compra e venda de ações, por exemplo, eles combinam de adquirir novas ações para aumentarem a participação acionária. Eles podem também ser para bloqueio de determinadas prerrogativas do acionista de modo a manter o grupo coeso, e pode ser também um acordo de voto, de condensar votos num determinado rumo e em um determinado sentido. Então aqui eu coloquei algumas imagens, e estou adorando, ilustrar nessa aula. Eu posso juntar os votos para fazer um líder, posso juntar os acionistas para mantê-los juntos, presos no mesmo sentido, e posso inclusive ganhar força e criar um time de acionistas pela via da afirmação de um acordo de acionistas. Esse acordo de acionistas ele vai estabelecer obrigações ou ônus. E essas obrigações e esses ônus que vão ser decorrentes desses acordos, eles só vão ser oponíveis a terceiros, nos termos do parágrafo 1º do artigo 118, depois de averbados nos livros de registro nos certificados das ações emitidos. E mais, o parágrafo 2º, ele diz que os acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista da responsabilidade no exercício do direito de voto, nos termos lá do artigo 115. O que então isso quer dizer? Mesmo que o acionista mude de ideia, queira se abster, o voto dele vai ser computado e ele vai ser responsabilizado caso esse voto seja abusivo. Então, o acordo de acionistas naquelas modalidades previstas na lei são vinculantes, tanto para a companhia quanto para o acionista e oponíveis a terceiros, uma vez averbados averbado o acordo na sede da companhia. Aí também vale a pena lembrar, pessoal, que as ações vinculadas a acordo de acionistas não podem ser negociadas nem em bolsa, nem em mercado de balcão. Não esqueçamos disso, vocês vão precisar disso. Os acordos de votos são conhecidos como Voting Agreements ou Pooling Agreements, que são diferentes dos Voting Trusts. Nos trusts a gente tem o quê? Que nós todos delegamos a alguém a representação e o exercício desse direito de voto, mais ou menos como se fosse um custodiante ou um fiduciário dessas ações. Aqui não. Quando eu faço um Voting Agreement ou Pooling Agreement, o que eu tenho é a reunião de condições para que o grupo possa exercer em conjunto o direito de voto. Por isso, cláusulas comuns nesses acordos de votos são cláusulas de reunião prévia. Essa reunião prévia vai viabilizar o debate e o rumo, o sentido no qual esse voto vai ser exercido. Outro detalhe que a gente precisa também considerar é que os acordos de acionistas podem se direcionar à assunção de controle, tentativa de controlar a sociedade por meio da detenção de ações com direito a voto suficientes para eleger a maioria dos conselheiros e diretores, e também podem ser os ditos acordos de bloqueio, tentando manter os sócios coesos, e me refiro aqui a algumas cláusulas muito conhecidas por vocês, como a de lock-up. E aqui o nosso presidiário aqui está representando esse acionista preso de algum modo restrito a esse acordo e com algumas dificuldades ou vantagens para se manter no bloco, ou seja, para não se afastar desse pool. A gente só não pode esquecer que a regra é a negociabilidade das ações. Por isso que o artigo 136 diz que o estatuto da companhia fechada pode até impor limites à circulação de ações nominativas, mas ele não pode, esse estatuto, impedir, por exemplo, a negociação, nem sujeitar o acionista
ao arbítrio exclusivo dos órgãos da administração da companhia. Claro que isso não significa que o próprio acionista não possa assumir para si essas obrigações ou deveres de restrição ou de permanecer no bloco ou de receber uma desvantagem por sair ou uma vantagem por permanecer. É sobre isso. Vamos falar das cláusulas que podem ser utilizadas nos acordos de acionistas e é claro que não são apenas essas e elas vão ser empregadas a depender do interesse, da intenção das pessoas que vão celebrar esse contrato. E vamos começar falando do tag along, ou tag along, é o mais falado pelo menos, porque muita gente, a doutrina principalmente, costuma dizer que o tag along teria sido absorvido pela legislação brasileira no artigo 254A. Lá no artigo 254A consta que a alienação direta ou indireta do controle de companhia aberta somente vai poder ser contratada sob condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente, que fez, portanto, a proposta, se obrigue a fazer uma oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos outros acionistas da companhia, garantindo um mínimo de 80% do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle. Vocês perceberam, então, que o tag along é um direito desse acionista de acompanhar a venda recebendo pela ação um valor mínimo. E essa previsão aqui, ela é feita para a companhia aberta. O que não impede que num acordo de acionistas qualquer seja previsto o tag along para a aquisição de um determinado bloco de ações. Por isso, tag along costuma ser definido como um direito conferido a acionistas que assinaram um acordo à parte deles de, se algum acionista decidir vender suas ações a um terceiro, esse outro vai ter a si estendida essa oferta nas mesmas condições, ou em melhores condições, ou em condições até 80% similares em termos de valor. Esse é o conteúdo dessa cláusula de tag along, de acompanhar as ações que vão ser vendidas. É claro que o que se pretende aí é assegurar que as ações sejam negociadas e também vendidas. Por isso que a gente fala que tag along é uma cláusula de proteção de acionistas minoritários. Afinal de contas, normalmente se trata de uma alienação de controle, direta ou indireta, e da prerrogativa dos minoritários terem suas ações incluídas no bloco que vai ser vendido. Por isso, esse adquirente vai ter também que adquirir as ações dos minoritários. E, por outro lado, é uma cláusula desfavorável ao acionista controlador, porque ele vai ter que carregar com suas ações essas outras ações, mesmo que nem sejam do interesse do adquirente, porque delas o controle não depende. E aí há inúmeras possibilidades de previsão nessa cláusula de tag along. Eu posso prever um prêmio, um valor a maior que vai ser pago ou para o controlador ou para os minoritários. É possível prever possibilidades de prêmio para o acionista minoritário permanecer. Ou ainda, a gente pode prever datas de pagamento, formas de pagamento, tudo isso dentro da cláusula de tag along. O tag along invertido seria o inverso, seria uma cláusula de vantagem para o controlador de inserir suas ações na venda de ações de minoritários. Faz pouco sentido, a menos que essas ações de minoritários tenham alguma prerrogativa muito especial, como uma prerrogativa de veto, de eleição de determinados diretores, né? É uma cláusula que não tem nenhuma previsão legal e, portanto, na alienação direta ou indireta de ações do minoritário, essa venda somente vai poder ser concretizada se contratada numa modalidade em que o adquirente também vai ter que formular uma oferta para aquisição
de ações do acionista controlador. Apesar da gente pensar assim, então, para que serviria essa ação? Pode ser para dificultar a venda de ações para terceiros fora do grupo. Afinal de contas, eu posso ter um dinheiro para comprar algumas ações, mas não para comprar o bloco de controle. Não é verdade? E esse seria o tag-along invertido. O problema é que se a oferta vier, aí o controlador vai ter que alienar suas ações. Por isso que não é tão seguro nem tão comum esse chamado tag-along invertido. Lembrando, gente, que tag-along é direito e não dever. E por esse motivo, quem quer que vá usar a prerrogativa pode decidir ser incluído na oferta ou não. E a consequência dessa cláusula de tag-along invertido é a dificuldade que o acionista minoritário vai ter de vender suas ações. Vamos falar agora dessa cláusula, que é a cláusula de drag-along, que eu adoro. Até fiz uma brincadeira aqui ilustrando o slide, usando algumas drags para tentar simular aí que a primeira está arrastando as outras que estão atrás. Porque drag é isso. Drag-along é arrastar junto. E a cláusula de drag-along dá para o acionista que quer vender suas ações o direito de obrigar, na verdade, forçar mesmo os outros acionistas signatários do acordo a venderem também as suas ações pelas condições e pelo preço estipulado. É uma modalidade é uma cláusula, na verdade, que vai facilitar a venda de todo o bloco de ações de controle, ou do bloco de controle, né? Por isso, pessoal, a cláusula de drag-along, normalmente usada em companhias fechadas, ela é uma cláusula que, se não tiver procuração, ela vai ficar difícil de ser implementada, porque esse acionista minoritário pode fazer corpo mole, dificultar a transferência, não é verdade? E por isso mesmo é que vale a pena a constituição de um mandatário com poderes específicos para implementar o que está previsto no acordo. Então, vamos repetir. O controlador ele vai poder obrigar o minoritário a alienar as ações em conjunto com o controlador. Isso garante a integração do bloco de controle, ou garante ainda a possibilidade de recuperar o valor investido na venda do bloco de controle. Porque quanto mais ações são vendidas, maior a liquidez e maior a chance de eu receber o dinheiro de volta. É uma cláusula que privilegia, portanto, o controlador e que impõe determinadas circunstâncias aos minoritários. Facilita o quê? Facilita a venda da companhia inteira, ou facilita a venda do bloco inteiro, facilita a liquidez, facilita a negociação e é bastante utilizada por acionistas controladores que querem ter em mente a possibilidade de uma condição ou de um termo em razão do qual ele vai promover o desinvestimento ou resgate do seu investimento. Drag-along acaba mantendo coeso, portanto, esse bloco de controle, criando aí um produto atrativo, que é o grupo de ações como um todo. Falta falar do drag-along invertido. O drag-along invertido é o inverso, é uma cláusula favorável ao acionista minoritário. Também improvável, porque o minoritário não está com essa bola toda de impor ao controlador uma cláusula de drag-along invertida. Mas, objetivamente falando, é uma cláusula que impõe ao controlador ou ao majoritário, mas não vamos confundir essas figuras porque são diferentes, o dever de vender suas ações em conjunto com o minoritário. Por isso, só faz sentido para um controlador entrar num acordo de acionista com uma cláusula de drag-along invertida se ele estiver absolutamente disposto a desfazer de suas ações em razão de um preço predeterminado, de uma condição específica, bem delineada, de uma cláusula resolutiva qualquer. Né? É uma cláusula que vai forçar esse controlador a vender. Ele, querendo ou não, ele vai ter que vender as ações juntamente com o minoritário, que é, portanto, o investidor favorecido aí
dessa previsão contratual. Isso vai depender muito do interesse desses investidores e do desenho da parceria deles. Por isso, vale ficar atento. Se nós estamos fazendo uma cláusula de drag along favorável ao controlador, ou para ser favorável ao minoritário, vai ter que ser. Para ilustrar a cláusula de lockup, eu trouxe as algeminhas e todo mundo já imaginou que o lockup tem a ver com algum tipo de proibição, algo como uma prisão ou como uma vedação, né? Lockup é uma cláusula que vai proibir por algum prazo, usualmente determinado, a venda de ações. E para que essa cláusula vai servir, né? Bom, vamos falar primeiro desse prazo. Se a gente não condicionar essa cláusula a um prazo determinado, existe grande chance da validade dessa cláusula ser questionada em razão da liberdade de associação constitucional. Lá no artigo 5º da Constituição, um dos direitos fundamentais, liberdade de associação. E para que essa cláusula seja incluída, limitando a negociação das ações, é conveniente que se justifique a razão, né, se informe a razão dessa limitação. Quando, portanto, que essa cláusula vai ser útil, ou no estatuto ou no acordo de acionistas? Ela vai ser útil, por exemplo, quando eu quiser ter certeza de que alguém vai permanecer na companhia até o advento de uma determinada condição ou termo. Eu posso fazer isso para garantir que o fundador fique mais tempo na sociedade. Eu posso fazer isso para garantir que um acionista também, que é conselheiro, vai ficar mais tempo na sociedade. Posso fazer isso para que alguém que tenha uma expertise em uma determinada área da sociedade e que também seja acionista na sociedade permaneça. Usualmente, então, essa cláusula de lockup ela é imposta aos minoritários, mas nada impede que ela também seja imposta ao majoritário ou ao controlador. Claro que isso vai depender de uma negociação muito específica, muito detalhada, e tudo vai envolver a perspectiva de futuro que esse bloco pretende implementar. Então, essas cláusulas de lockup, elas são cláusulas que vão manter o bloco coeso, impedindo a negociação por algum período, em razão de alguma justificativa e conforme a implementação de uma condição ou de um termo, usado, sobretudo, para preservar investimentos dentro da sociedade ou para evitar a dispersão antes da hora ou para manter dentro desse grupo pessoas que têm uma relevância, seja em razão da expertise, da capacidade gerencial, do nome, enfim. A cláusula de lockup vai. Call option é a opção de compra. Simples assim. Call option é a opção de compra, ou seja, uma prerrogativa de alguém de comprar na marra as ações de outra pessoa. E é importante nessa cláusula prever as condições, as circunstâncias, o que vai embasar o preço, como que esse preço vai ser formado, e uma vez que quem tem o direito fizer a chamada, resta ao outro acionista signatário submeter-se e realizar a venda. Por isso, call option é a opção de compra, que é um direito ou do majoritário ou do minoritário, normalmente de alguém que tem mais, que pode impor ao que tem menos, aos minoritários, em determinadas circunstâncias de realização da compra. Vale a pena ter um procurador para implementar, para evitar que esse outro acionista que vai ter que vender na marra fique escapulindo dessa obrigação. E aí, para que serviria então esse call option? Ou para garantir para esse controlador a prerrogativa de resgatar as ações do mercado, ou talvez para tentar concentrar, tirando determinadas pessoas inconvenientes, ou talvez até para impor determinadas metas, né? Por exemplo, se as pessoas, se os acionistas que também precisam desempenhar determinadas atividades, não conseguirem fazer ou não atuarem de tal forma, eu posso fazer o call option.
Ou ainda, em caso de falecimento, ao invés de eu ter um sucessor aqui que não é do meu desejo, e essa é a regra na SA, afinal de contas a sociedade é de capital, eu posso dizer o seguinte: havendo falecimento, eu tenho a prerrogativa de compra, ou a opção de compra, ou o call option. Essa é a cláusula voltada, portanto, a essa possibilidade de compra compulsória, submetendo, portanto, o outro acionista a uma venda em determinadas circunstâncias. O put option é uma cláusula de saída, como eu coloquei aqui, sob termo ou condição. Significa o quê? Significa que num dado momento eu posso querer ir embora e eu quero ter uma garantia de que as minhas ações vão ser compradas, adquiridas por alguém, conforme elementos pré-estabelecidos pelas partes para a fixação do preço. Então, put option é uma prerrogativa de venda assegurada a algum acionista conforme previsão da cláusula. Por isso eu posso querer, por exemplo, ter a meu dispor a possibilidade de simplesmente ir embora e recuperar o dinheiro investido, considerando isso, aquilo e aquilo outro. Essa é a cláusula de put option, muito simples e que vai variar conforme cada negócio, para a definição do valor a ser pago e das circunstâncias que vão viabilizar a prerrogativa de venda, vale dizer, de desinvestimento. Shotgun, ou buy yourself, é uma cláusula voltada para resolver impasses, porque eu tenho dentro do bloco alguns acionistas que não vão permanecer juntos. E para facilitar a solução desse impasse, alguém vai ter que sair. Então, shotgun ou buy or sell é basicamente uma cláusula que define que ou você compra as minhas ações ou você me deixa comprar as suas, mas alguém vai ter que ir embora. E aí, se o acionista não quiser ficar nessa situação delicada de talvez ter que vender suas ações por um preço que ele calculou errado ou comprar ações do outro também por um preço ruim, é melhor pensar se não vale a pena incluir a cláusula put option ou call option. O que é, portanto, a cláusula shotgun? É a cláusula que dá ao acionista a prerrogativa de oferecer suas ações para o acionista comprar. Ou, se ele não quiser comprar, ele é obrigado a vender as ações dele nas mesmas condições. E aí tem que prestar atenção em como que esse preço vai ser composto para prever isso na cláusula e também tem que prestar atenção em qual que vai ser o gatilho ou o que vai permitir a realização dessa oferta por parte de um dos acionistas signatários aí do acordo. E Look Back Provision? Look Back Provision é o direito de olhar para trás e pedir, em razão de um ato pretérito, um ressarcimento, uma compensação. Look Back Provision é a cláusula que assegura a um acionista do bloco que vendeu suas ações para outro acionista que permanece no bloco o direito de receber uma compensação se, em um determinado período de tempo, essas ações forem revendidas por um preço superior. E aí o valor dessa indenização, dessa compensação, costuma ser a diferença entre aquela quantia que foi obtida com a primeira venda e o valor da revenda. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque o prazo tem que ser bem definido e acaba sendo uma cláusula pouco favorável a quem fica, que normalmente é o controlador. Afinal de contas, ele continua com o dever de ressarcir, de repor essas perdas pela venda antecipada por algum período. Então, o Look Back Provision é esse direito de olhar para trás e obter o ressarcimento dessa diferença entre o valor da data da venda e a data da revenda. Nesse slide aqui, a gente ainda tem a cláusula de não compete. É a cláusula que vai vedar a concorrência. A gente já viu alguma coisa parecida no trespasse quando estudamos lá no Comercial 1 o artigo 1147, se eu não estiver enganado. E a cláusula de não compete nada mais é do que uma cláusula de não concorrência ou uma cláusula parecida com a cláusula de raio nos shopping centers, ou também parecida com aquela cláusula
do contrato de representação comercial que garante exclusividade em uma determinada área, território. Por isso, a cláusula de não compete é a cláusula que tenta garantir à companhia a não concorrência. E ela costuma ser imposta para alguém que tem know-how, ou que desenvolveu um produto, ou que tem grande chance de levar o potencial de lucratividade da companhia para fora. É uma cláusula que só favorece, portanto, a companhia, e não quem pretende sair. Por isso, vale a pena analisar o caso para saber a quem que essa cláusula de não compete está sendo imposta. Vamos observar aqui o tempo desse não compete, a área desse não compete e a justificativa. Do contrário, pode haver questionamento posterior. Outras cláusulas interessantes do acordo de acionistas têm a ver com esse direito de preferência que nós conversamos há algum tempo, que poderia ser negociado conforme previsão dos parágrafos do artigo 171. Aqui eu me refiro à comunicação e aquisição, right of first refusal, o right of first offer. Vamos falar um pouquinho dessas possibilidades que envolvem o direito de preferência do acordo de acionistas. Bom, pessoal, primeiro que toda cláusula que diz respeito a comunicações anteriores, a alienações, a compras de ação, toda cláusula com esse conteúdo pode favorecer a preferência. Segundo, que duas cláusulas são muito comuns no que toca ao direito de preferência. A primeira delas é o que se chama right of first refusal. O que é o right of first refusal? Alguém recebendo uma proposta para alienar suas ações precisa fazer essa mesma proposta, a oferta nesses mesmos termos e preço, primeiro para o pessoal que integra o bloco. E eles têm o direito de recusar. E só depois dessa primeira recusa é que as ações vão poder ser alienadas para alguém fora do bloco naqueles termos e condições. Eu tenho que garantir um prazo para o exercício desse direito. E o direito de primeira oferta? O direito de primeira oferta também garante a preferência, mas ela prevê que eu primeiro preciso dar aos outros acionistas integrantes do bloco a ciência de que eu pretendo alienar as ações e eles vão ter direito de uma primeira oferta. E depois eu vou estar livre para fazer a alienação por esse preço ou por preço superior a quem quer que eu deseje. Por isso o right of first offer é um pouco mais livre, né? A preferência é menos respeitada. E o right of first refusal não. Tá certo? Eu coloquei aqui um desenhozinho de uma fila, porque a gente está falando basicamente da preferência. E nos dois casos existe a tentativa de manutenção das ações no bloco do acordo. Bom, pessoal, os voting agreements ou os pooling agreements, né, melhor falando voting agreements, né, esses acordos de voto, são acordos que tentam conglobar ações para a realização de votos num determinado sentido. As cláusulas que integram o acordo de acionistas com esse propósito são cláusulas que estabelecem previsão de reuniões prévias para deliberação, quórums qualificados em determinadas matérias e até direito de veto. Aqui a gente pode estabelecer diretrizes ou rumos também para garantir uma interpretação teleológica desse acordo. Aqui, mais importante é definir como que esses votos serão definidos e também posteriormente exercidos. Do contrário, a gente teria tão somente uma delegação do direito de votos, bem no formato dos voting trustees, que eu comentei em uma outra oportunidade. Então, os acordos de voto focam sobretudo nessas cláusulas que estão aí no slide para vocês. Vocês estão vendo que todo mundo está aqui nessa nossa imagem, coletivamente por um único propósito. No nosso exemplo aqui, um propósito de exercício de direito de voto. E é claro que tudo é cabível, desde que não seja ilegal nem abusivo, dentro do acordo de acionistas. A questão é que as matérias do artigo 118 são vinculantes em relação também à companhia, uma vez que esse acordo esteja
averbado na companhia, arquivado na companhia. Mas outras cláusulas também são possíveis. Exemplos são essas cláusulas aqui de resolução de impasses ou desacordos entre os sócios. A primeira delas, que é a cláusula shotgun ou buy or sell, já foi explicada. E a segunda é a cláusula compromissória, aquela cláusula que pode prever, por exemplo, uma Alternative Dispute Resolution, ou seja, mediação ou arbitragem especialmente. Poderia prever pleito e outras formas de solução de conflito. Essa cláusula é uma cláusula que tenta tirar do poder judiciário, de sua complexidade, de sua morosidade, a prerrogativa, o privilégio de enfrentamento, de conhecimento do problema e de decisão acerca de um problema. Portanto, são cláusulas que trazem para as pessoas envolvidas uma maior autonomia no deslize. Ah, mas eu tenho que fazer um acordo de acionistas. Como é que eu faço? É um contrato. Desde que vocês cumpram os requisitos de validade dos contratos previstos no artigo 104 e que não incluam uma cláusula ilegal ou abusiva, está tudo bem. E fiquem atentos para aquelas matérias do 118 que vão poder ser vinculantes em relação à companhia. Primeiramente, deem um título e informem as partes e ações vinculadas. Também identifiquem a companhia. E, em seguida, estou fazendo uma sugestão aqui de previsão de objetivos para uma interpretação teleológica, como eu acabei de comentar. Coloquem o objeto do acordo ou os objetos e comecem a listar direitos, obrigações, responsabilidades, penalidades. Essas cláusulas são as que vão permitir a execução específica. E também definam, eventualmente, matérias pendentes de quórums qualificados. Ao terminar o contrato, algo que é muito comum é a inclusão da cláusula compromissória ou a cláusula de mediação, assim como a cláusula de eleição de foro, um ou outro. E por último, não cabe esquecer aí de definir prazos, vigências, formato de comunicação é muito importante prever, porque a gente tem que saber se a comunicação vai ser por e-mail, por telegrama, por carta, por WhatsApp, como que eu vou comprovar que essa comunicação foi feita, para, ao final, cumprirmos aí o fechamento desse acordo, com o que quer que seja cabível, mas, sobretudo, com data e assinatura das pessoas envolvidas na celebração desse contrato.